Saudações, pessoal. Bom dia para quem vê este vídeo antes do meio-dia. Boa tarde para quem tem o sol maravilhoso nos banhando. E boa noite para quem está sobre o véu da noite. Antes de começar, eu preciso resgatar a origem de todos esses programas, ok? Que é a magia. Pode parecer carne de vaca, tá? Ou repetição minha. Mas, infelizmente, as redes de fantasias cinematográficas e televisivas confundem algumas coisas da ficção com magia. E, para piorar, a própria ciência se banhando de dogmas, além de trair suas raízes das pesquisas mágicas como pura ilusão, cada vez mais sabota a si mesma para sustentar seus magnatas financiadores. Isto não é de agora, pois lembramos o Nikola Tesla, por exemplo, que antes da Segunda Guerra Mundial ele já tinha criado sua tecnologia com êxito, pelo menos estes seus avanços de transmissão da energia via aérea, que serviram de base para o que a telefonia celular é hoje, sabia? Essa tecnologia de celulares não é coisa de extraterrestre não, ok? Pois bem, apenas esse exemplo, entre outros, precisamos aprender que não existe verdade absoluta em tudo, pois na maioria das teses científicas que por vezes são definidas num tempo, em outro tempo podem ser facilmente contrariadas. Outra coisa muito difundida atualmente é aquela teoria, sem prova alguma, de que nosso querido planeta Terra é plano. Isso, eles negam, ao dizer que a Terra é plana, negam que todas as filmagens ao vivo do espaço mostrando nosso planeta redondo, dizendo que isto é computação gráfica, ou que a lua cheia, redonda, nos céus é uma coisa que ali pintaram. Difícil, né? Então, pois bem, então vamos falar mais sério, vai. Por que é apontada essa necessidade dessa declaração? É porque, finalmente, nossa geração chegou num momento de transição, em que aquele velho crime medieval contra a evolução, a da Inquisição contra as opiniões contrárias, pensamos bem, eu não estou desmerecendo as pessoas que morreram, muitas, milhares, se não milhões, que morreram por causa disso, mas entre elas houveram muitas pessoas que não tinham nada a ver com o paganismo, mas morreram porque alguns senhores feudais queriam se apropriar dos bens dessas pessoas, ok? Então era mais uma política do que necessariamente uma questão religiosa. Então, essa questão da caça das opiniões contrárias parece obter muita força atualmente nos ditadores de toga, como até o que consta do ex-advogado do PCC, do partido, como é que é? Primeiro comando da capital, Alexandre de Moraes, atualmente lá em Brasília, atualmente ele está sentado naquele trono dele no STF, né? Então, pois bem, quando esse sujeito manda prender a protestante não, desculpe, não uma religiosa protestante, mas uma pessoa que protestava, chamada Sarah Winter, quando exercia o seu simples direito democrático de se rebelar sem armas contra suas ações ditadoras, pisando na nossa Constituição, esse Alexandre, ele regride a evolução do nosso país quando se contrapõe ao nosso direito democrático. Eu não quero aqui de forma alguma analisar quem era ou o que Sarah Winter fez antes ou depois do evento. Mas, assim como ela falou o que queria ao Alexandre, que ele usasse a justiça normal de ações contra perdas e danos. Isso faz parte do ramo jurídico brasileiro. Mas não mandar prender só porque você recebeu ofensas de uma pessoa que não concorda com ele. Nunca frear o direito de uma pessoa de manifestar pró ou contra algo ou alguém. Isso faz parte da nossa Constituição. Então, como não houveram ameaças, apenas adjetivações ao mesmo Alexandre, eu digo isso, pois não houveram, pois apesar de não parecer nenhum ato mágico, aquelas medidas ditadoras que restringem o meu e o nosso direito de se expressar aqui na internet, faz com que isso, isso seja muito prejudicial para nós. Então, porque isso fica em jogo. E ainda mais porque o mesmo modus operandi do pichulaco, do presidiário domiciliar Lula, quando já era investigado pela Polícia Federal, não mais no seu trono da mentira, está prestes a voltar. E estamos todos a uma canetada dessa corja, okay, que teme as nossas críticas e denunciando elas como se fossem crimes. Quem não deve não teme, então essas pessoas estão isentas do grupo que eu defini como corja. Okay? Quem aceita, independente de eu gostar ou não da pessoa, mas quem aceita as críticas, sem mandar prender, essas pessoas não são uma corja de pessoas, são pessoas que vivem perante a nossa democracia plena. Ótimo. Mas, então vamos lá, qual é a relação desse tema com o tema de hoje? Com magia, que eu falei antes.
Primeiro, deixa eu tentar resgatar a definição de magia, para entrarmos num consenso. Apesar de muitas pessoas não aceitarem, a definição mais fácil de interpretarmos seria a que o hábil escritor Aleister Crowley fez, de que a magia é a arte de realizar mudanças conforme a vontade, ok? Repetindo, a arte de criar mudanças conforme a vontade. Desta base de definição, a ciência em suas origens automaticamente fazia mudanças quando suas regras antigas, ultrapassadas e falhas, assim se provassem quando novas as superassem. Assim, eram aposentadas, entre aspas. Então, pelo menos a ciência evoluía e, como exemplo dessa energia que sustenta o aparelho de muita gente, a eletricidade nas 2 últimas décadas do século XIX sofreu a Guerra das Correntes, não sei se vocês sabem, ou chamada Batalha das Correntes. Então havia uma disputa entre o Nikola Tesla e o Thomas Edison, que nessa disputa, pelo menos para vocês entenderem, ok? Tinha um conflito entre a velha e limítrofe teoria de Thomas Edison, o criador da energia elétrica, e com a outra teoria do Nikola Tesla. Os dois se tornaram adversários devido à campanha publicitária de Edison pela utilização da extremamente limitada corrente contínua para a distribuição da velocidade, em contraposição à corrente alternada, defendida por Westinghouse e Nikola Tesla. O que aconteceu? Claro que o Tesla venceu, e até hoje a energia chega ao teu lar justamente pela evolução da corrente alternada do que a contínua, ok? Então, caso o Google, o governo, as religiões, o sei lá mais quem não cerceie esse vídeo, aquele espaço, então, nesse caso, temos hoje um caso extremamente delicado de um anjo e demônio ao mesmo tempo. De novo, exato. Um que não perdeu o seu papel na magia enoquiana, angelical, para defender o que os gnósticos chamam de anjo, mas os hebreus continuam chamando de Deus, Jeová. Mas, ao mesmo tempo, atua como um demônio, que cada vez mais eu interpreto a consideração original, não mais como anjos caídos do céu, mas aqueles que podem atender nossas vontades mundanas, em distinção dos que continuam anjos, que apenas servem à vontade de Jeová. Então entendam que precisam divulgar esse vídeo o quanto puderem, enquanto a censura também, que está crescente no nosso país, não proíba o acesso a esse vídeo, ok? Agradeço, eu sei, inclusive eu apoio o Bolsonaro, porque o Bolsonaro falando, minha intenção não é de forma alguma cercear o direito de expressão das pessoas. E é assim que ele fez, sabe, até agora. Ele se encontra com as pessoas, até tem pessoas que dizem coisas que não gostam, até que não possam, no caso, ofender ele, mas ele continua lá, sempre aberto às críticas. E isso é um passo de uma pessoa muito evoluída, como pessoa, apesar de muitas vezes ele falar coisas que ofendem as outras, mas faz parte, ele é livre para expressar o que ele puder. Ele é um exemplo do quanto a nossa liberdade é necessária, mas as outras pessoas temem a liberdade. Temem a liberdade porque elas não sabem arcar com a verdade, ok? Então, a verdade é a opinião sincera das pessoas, e é isso que pode mudar nosso país para melhor, mudar a sua vida. Então essa atitude, não necessariamente o Bolsonaro em si, mas a atitude que ele toma nesse respeito é muito importante para todos nós. Então entendam que precisam divulgar esse vídeo o quanto puderem, enquanto a censura crescente no nosso país não proíbe o acesso a esse vídeo, ok? Eu agradeço de coração desde já por assinar esse canal e compartilhar esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre o Arioque. Bem, já vi esse nome no anúncio, né? Mas vamos lá. Quais são os nomes de Arioque? Arioque seria A-R-I-O-C, mas esse não é uma regra. Por quê? Porque tem também sem o H no final, só com um C mudo. Depois tem o KH no final, em vez de CH. Tem o Ariuk, que é A-R-R-I-W-K. Tem Orioque, com C no final. E Orioque, só que aí depois do C tem o K e o H. São alguns dos nomes. Apesar de todas as definições designarem o mesmo ser, no português tem uma outra opção também, que é o Arioque com Q-U-E, ou Arioque com Q mudo. Lembrando, quando eu mencionar todas essas diferentes interpretações do nome, todos são o mesmo ser, ok? Então vamos lá. Qual o significado do nome Arioque? Arioque significa leão semelhante a homem, em uma interpretação. Em outra interpretação, Arioque está no hebraico como o nome que significa leão feroz. Se bem que as definições aqui, não sei se é uma interpretação do português, que está um Arioque leão semelhante ao homem apenas com Q-U-E, e no original do CH está como o leão feroz. Também conhecido como Ariuk, como eu falei, aqui na língua Mari.
Como eu não sei o significado, fico devendo. Então, quem puder colocar nos comentários a definição de Ahiuk, eu agradeço, ok? Então, vamos lá. Para as pessoas que seguem o manual da guerra, desses seguidores do anjo de Jeová, que chamam de Deus, como assim determinam os gnósticos, quando que o Arioque aparece? Vamos lá. Conforme nos lembra a Wikipédia, a Enciclopédia Livre, este nome não deve ser confundido com Arioque, o principal executor do rei no livro de Daniel. Ou também com o papel do personagem rei de Selazar, ou Casa Elazar, que é uma parte da série sobre judaísmo. Então tem o menorá da estrela de Davi dos 10 mandamentos, que é talvez que está nessa série. Em Daniel 2,14, o nome do capitão da guarda era Arioque, que aparece no livro de Gênesis, também no capítulo 14, com o nome de rei de Elazar, que participou da batalha do Vale de Sidim, perto da confederação de reis que batalharam com os reis de Sodoma e Gomorra e com Abraão, na batalha do Vale de Sidim. A batalha é descrita, dá para entender então na Bíblia que aquele negócio de que os anjos caíram com raios sobre Sodoma e Gomorra, isso é para quem não estudou tudo, que tem outras coisas que definiram o que aconteceu nesse inteirinho, que foi simbolizado como o ataque dos anjos, ok? Precisamos estudar melhor isso aí para poder entender direito o que realmente aconteceu em Sodoma e Gomorra. Mas a batalha é descrita em Gênesis como consistindo de 4 reis, liderados por Kedorlaomer de Elam, que os 4 chamavam-se Anrafel, Arioque, Chedorlaomer e Tidal, participando de uma expedição punitiva contra 5 reis de Canaã, que se rebelaram contra Kedorlaomer, que eram os 5 reis eram Bera, Birsha, Shinabi e Shemeber, e o rei de Bela também. A mesma história também é mencionada no livro dos Jubileus, onde Arioque é chamado de rei de Selazar. No início do século XX, ele passou a ser identificado como Eriaku, com KU no final, uma leitura alternativa de Rin-Sin, ou de seu irmão, o Arad-Sin, que eram governantes elemitas de Larsa, contemporâneos de Hammurabi. Como no caso de outras histórias do livro de Gênesis, o consenso dos estudiosos modernos é que essas histórias não constituem uma história confiável, em parte devido às inscrições de Nuzu, referentes a um rei humano chamado Ariuki. Como alternativa, Elazar poderia ter sido o local conhecido como Alishaia, poderíamos dizer assim, que é Alashyiya. Agora, considerado perto de Alassa, no Chipre, onde havia um palácio da Idade do Bronze, destruído pelos povos do mar. Ou seja, a ciência, mais uma vez, prova que a Bíblia nunca pode ser considerada como documento, sequer arqueológico, no qual repórteres televisivos se inspiraram para fabricar notícias falsas, derivadas de interpretações extremamente cortadas e com visões tendenciosas. Como é que é? Arioque era um lugar ou uma pessoa, ou um ser? Aí fica uma dúvida, né? Eu também fiquei com essa dúvida. Mas isso varia, pois alguns historiadores colocaram o nome como sendo a área em que Arioque governava a Ásia Menor. Mas as teorias sobre seus locais específicos diferem, com alguns alegando que estava em Pontus, enquanto outros citam a Capadócia e Antioquia. Há também fontes que associaram Elazar ao reino de Larsa, e sugerindo que Arioque poderia ser um dos seus reis chamado Eri-Aku. Separado, Eri, espaço, hífen, né? Aku. Uma tradução acadiana para o nome Rin-Sin, onde Rin significa servo e Sin é o nome semítico de lua. Agu ou Aku, em acadiano, significaria Deus. Portanto, significaria algo como servo do deus semítico da lua. Okay? Então, é o mais próximo que dá para chegar, de acordo com os indícios. Não quero dizer que essa é a verdade absoluta, mas é uma interpretação. Okay? Então, com os estudos arqueológicos sírios, hebraicos, turcos e dos restos iraquianos, não sobrou nada. Então, no século XX, essa teoria tornou-se popular, de modo que era comum identificar Arioque como Iriaku, através da leitura alternativa de Rin-Sin, do seu irmão Arad-Sin, que se acreditava serem contemporâneos de Hammurabi. Mas como um rei que seguia os princípios bíblicos poderia se tornar demônio? Mais uma avacalhação cristã, que deturparam tudo desde 1200, colocando tudo quanto era coisa diferente como demônio, fosse ou não, algo negativo, né?
Então, apesar de leigos e pessoas que não praticam magia alegarem que Arioque era o nome de um demônio fictício, ele também aparece com o nome de um demônio em muitos grimórios, atestando sua veracidade e realidade para a magia, pelo menos, né? Quando entramos na ficção dos romancistas, Arioque também é nomeado em Paraíso Perdido, ou Paradise Lost, escrito em 1667 por John Milton, como um dos anjos caídos sob o comando de Satanás, derrubado pelo anjo Abdiel durante a Guerra do Céu. Arioque é um dos principais senhores do caos em várias séries de fantasia de Michael Moorcock, entre as deidades da série Elric. Arioque também é o nome de um artista escapista e mago que ganhou fama nos anos 90 depois de se apresentar na MTV. Arioque também é o nome de um personagem jogável secundário em Drakengard para o PS2. Apesar disso ser muito estranho, ele não é ainda mais um anjo usado para demonologia. Então, como eu já falei de um exemplo desses, deixa eu colocar uma orientação aqui. Realmente a coisa mais uma vez fica complicada. Por quê? Porque na lenda judaica, Arioque era então o anjo da guarda dos ancestrais ou descendentes de Enoque, designado por Deus para, acompanhado pelo anjo Marioch, M-A-R-I-O-C-K-H, preservasse os escritos de Enoque. Assim, dá para compreender o papel da palavra de seu nome, finalmente derivado do termo hebraico que significa leão feroz. O nome Ariuk também é encontrado nos textos de Mari. Então, fica a questão, então, qual a etimologia de Arioque, afinal? Independente dele ser anjo ou demônio. Como anjo, Arioque era principalmente uma entidade protetora. Ele foi encarregado de ser o guardião dos descendentes da casa de Enoque. Ele foi especificamente designado por Deus por esse dever e seria acompanhado pelo anjo Marioch para preservar os escritos de Enoque. Quando ele se alinhou ao lado da estrela da manhã, ele foi derrotado e derrubado pelo anjo Abdiel. Então é digno de nota que Abdiel se opõe especificamente contra esse demônio, não tanto quanto os outros, mas esse é fundamental. E Abdiel também derrubou Satanás, né? Então, não há outras menções a esse demônio fora das fontes acima mencionadas ou mesmo nas maiores mitologias do Oriente Médio e greco-romanas. É plausível que Arioque possa ter sido o nome de um antigo deus pagão que foi demonizado com o advento do cristianismo e lançado como morador do inferno. Porém, desconheço a fonte para abordar considerações sobre isso. Fique à vontade, por favor, para acrescentar seus comentários abaixo sobre esses argumentos, ok? Então, qual é a ação dele na demonologia? Na demonologia, Arioque era outro seguidor demoníaco de Satanás que, ao contrário de Alastor, se preocupava consigo mesmo. Conforme o site Black Witch Coven, só um parêntese, essa característica de se preocupar consigo mesmo é uma definição que por si só já derruba todo e qualquer demônio. É como você fazer uma reza para Satanás numa igreja cristã. Você blasfema do mesmo jeito. Você não mata ninguém, não faz nenhum crime perante a nossa justiça, mas perante a religiosidade deles, você está cometendo um crime. Então, da mesma forma, o anjo, Arioque, quando ele passou a se preocupar consigo mesmo, ele passou a ser um demônio, porque ele não era mais um anjo. Ele perdeu toda a benignitude dele. Independente dele ter ou não, continuar a ter ou não os poderes. Então, segundo a concepção cristã. Conforme o site Black Witch Coven, numa abordagem feita por Max em 1º de abril de 2019, ano passado, o Arioque é um espírito vingativo dos demônios mais obscuros da demonologia. Disse que Arioque abandonou deliberadamente seu posto e escolheu lutar ao lado da estrela da manhã quando a guerra eclodiu no céu. Ao espalhar seu pecado, disse que ele tenta as pessoas a caírem a uma vida de amargura. Ele não é mencionado na maioria das críticas tradicionais, embora a Bíblia cristã e o Paraíso Perdido de Milton façam menção a ele, como falei, entre outros. Ele também é mencionado em Dictionnaire Infernal, publicado em 1863 por Colin de Plance. Então, aí fica a questão agora para quem realmente pratica, fala, bom, mas qual é o ofício de Arioque como demônio? Seu ofício é condenar os seres humanos a cometerem atos de vingança, causando sentimentos de extrema raiva contra aqueles que enganam você, ou qualquer pessoa que solicite seus serviços. Claro que isso é resultante de ataques, que resultará em ataques, claro. Apesar de não ser um dos 72 daimons da Goécia,
Arioque permanece muito dentro do reino humano e pode ser convocado para infligir vingança contra alvos também. O demônio foi amaldiçoado com essa sede de vingança e transmitindo extrema raiva onde quer que fosse após a sua queda da sua graça. Então vamos lá, qual é a posição desse demônio? Ele está em segundo na hierarquia dos demônios, ok? Na segunda linha. Qual a aparência desse daimon? No livro The Ancient Books of Magic, ele retrata Arioque como um demônio de vingança com asas de morcego devido à sua obsessão por vingança. Então, se manifesta como entidade com asas de morcego, com tradicionais características demoníacas, com cauda afiada e com 2 chifres saindo da testa. Essa manifestação também é relacionada no Dictionnaire Infernal, que eu já falei antes, né? Mas essa é uma representação em grande parte da cultura tradicional, embora hajam já relatos positivos de que um esqueleto de túnica segurando uma foice montado em um cavalo passa a ser sua representação como realmente alguns artistas apresentam suas impressões. A cor recomendada para ser usada na magia com Arioque é a cor vermelha. Existem demônios parecidos com Arioque? Sim, talvez possamos aparentá-lo como Asmodeus, Azazel ou Andromalhos. Qual o elemento com maior destaque na sua magia? Ar. Mas claro, isso não impede que você use os outros, até mesmo por experiência, né? Você tem que verificar isso por si. Então, qual é o End de Arioque? O demoníaco dele é Veni ou Comites Arioque. O outro também é Lifemonk, Pandemonium, é Germinet Arioque, ou Et Germinet Arioque. Quais são os atributos de Arioque? Vamos lá. Como já dito, esse demônio tenta principalmente as pessoas a cometerem atos de vingança contra pessoas que as prejudicaram. Ele é um personagem especialmente vingativo e é aconselhável que apenas os juradores experientes tentem invocá-lo. Lembre que para muitos praticantes ele ainda é um anjo, tamanha afinidade que a Bíblia como manual para esses seletores de lados usarem no caso Arioque, com afinidade com o anjo da guerra que chamam de Deus, segundo os gnósticos. Esse demônio é especialmente poderoso, pois ele serviu numa capacidade protetora antes de cair na graça. Essa potência, aliada à sua natureza malévola, fez dele uma perspectiva aterrorizante, mesmo para conjuradores e magos experientes. Qual a melhor data ou horário para convocar ele? Esse demônio não tem um tempo específico para sua convocação, considerando que ele é invocado contra a sua própria vontade, pois ele tem vontade própria. Também é digno de nota que pouco se sabe sobre esse demônio. Então, quais seriam as precauções necessárias então? A pessoa conjuradora que deve convocá-lo deve cuidar e se proteger das energias sobrenaturais, visualizando em si e mentalmente, principalmente, para entrar no círculo de proteção antes de fazer qualquer ritual com ele. Muito cuidado deve ser tomado ao lidar com esse demônio, pois ele é especialmente malévolo. É necessário conceder-lhe todo o respeito devido, a fim de aumentar as chances de um resultado desejado e minimizar as possibilidades de malevolência retrospectiva, ou seja, contra quem pratica magia. Então, quais seriam as atitudes que destacam ele em sua manifestação? Ele é um demônio que se manifesta com uma energia muito agressiva, com a qual a pessoa conjuradora pode declarar seus desejos antes de se despedir respeitosamente ao demônio, ok? Então vamos lá, para que convocar Arioque então, já que é tão complicado, tão difícil? Como eu já disse, esse demônio se preocupa apenas com a vingança e a perpetuação de atos de violência contra pessoas que te enganaram. Caso alguém se sentir prejudicado ou prejudicada por outra pessoa, pode invocar Arioque a restaurar a paridade e trazer um senso de justiça à situação. Ele também é convocado para atacar alvos presumivelmente teus inimigos. Nesse sentido, ele pode desempenhar o papel até mesmo de protetor teu. Okay? Mas claro, você tem que ser muito coerente na forma como você vai abordá-lo, ok? É isso. Eu espero ter trazido uma orientação básica para que vocês possam fazer uso de Arioque quando necessário, mas recomendo. Tenha muitíssima cautela, ok? É isso aí. Muito obrigado a todos e todas e tenham todos uma ótima semana. O próximo, como eu disse, vou fazer uma surpresa, porque eu realmente não sei. Eu já procurei outros Daimons antes também, de Arioque, mas tem muito poucas informações que eu possa fazer um programa sobre, ok? Espero ter ajudado vocês também, caso tenham necessidade de convocar o Arioque, e façam bom uso dessas informações que lhes passo. Um abraço e tenham todos uma ótima semana. Novamente.